Você diz o melhor jogador? Melhor, o cara que vai assim, a gente vai lembrar que é o ciclo dele. É o Neymar? Assim, Então, o melhor jogador, para mim, ainda é o Neymar. O ciclo eu já não garanto, porque a gente tem que entender de que maneira o Neymar vai encarar essa volta dele à seleção brasileira e assim, com o passar do tempo, de um cara que já não vinha tendo uma situação física primeiro, né? Condizente. Tecnicamente ele é indiscutível, mas assim, eu tenho muita dúvida com relação ao físico do Neymar e à vontade do Neymar. Talvez a chegada do Diniz possa resgatar no Neymar essa ambição de querer jogar tudo aquilo que ele ainda não conseguiu jogar numa seleção brasileira. A gente está mostrando que é o quarto ciclo, né? Pois o Neymar começou o primeiro ciclo convocado pelo Mano Menezes, né, em 2010. Esse ciclo da Copa de 2014. Contra os Estados Unidos, né? O primeiro dele. São 54 jogos ali, teve o título da Copa das Confederações, exatamente. 21 anos. Aí ele já era o principal jogador. Era o ciclo dele. Estava indo para o Barcelona, Nessa né, janela inclusive. é que ele se transfere. Exatamente. Esse ciclo é o ciclo do Neymar, sem a menor dúvida. A gente está passando para o ciclo de 18. São 36 jogos aqui da seleção, 21 gols, é uma média de mais de meio gol. Que é o auge dele, né? Que ele já está lá fora. Tá no Barça, campeão de tudo lá no Barça. Tem esse título aqui olímpico, né? Lá no Maracanã, nas Olimpíadas de 2016. E ele chega até as quartas de final na Copa do Mundo. Aí já é o ciclo, Pedro, da Copa do Catar, né? Com 34 jogos. A gente já vê muito mais lesões, né, no caminho do Neymar, que atrapalhou demais o Neymar. Tem um potencial falar sobre ele. ao final Exatamente. do ciclo, se tornar esse principal jogador. A figura central. E eu acho que o Neymar tem um papel fundamental nesse desenvolvimento do Vini como figura dentro da seleção brasileira, justamente para que o Neymar possa ser, para o Vini, uma referência que o Neymar não teve. Porque aquela primeira imagem que a gente viu ali do Neymar fazendo gol contra os Estados Unidos... 2010. No primeiro jogo após a eliminação na Copa do Mundo de 2010. Dele do Pato. O Neymar ali, na primeira partida dele, grande com a seleção brasileira, ele já era tido como o principal jogador da seleção brasileira. Verdade. Talvez, se não como... obviamente não era a grande estrela, mas já era depositado nele a principal esperança da seleção brasileira. E a gente teve um vácuo, um hiato ali, que seria talvez numa passagem de bastão do Kaká, Ronaldinho Gaúcho, do Adriano. E ele teve momentos em campo com o Ronaldinho Gaúcho, mas já era outro momento de carreira do Ronaldinho. Não foi uma passagem. O Ronaldinho já não vai para a Copa de 2010. Isso. Depois o Mano, depois o Filipão até tenta. Todos eles tentaram dar... Eu cobri a seleção muito nessa época e eu cobri várias vezes essa é a última chance do Ronaldinho na seleção. Depois insistiam e nunca aconteceu. E era um cara que tinha 31 anos naquela oportunidade. Muito E a boa, reestreia, por exemplo, do Luiz Felipe Scolari, em 2013, tem o Ronaldinho em campo. O Ronaldinho perde um pênalti, inclusive. Ele está em campo. Ele teve aquele suspiro do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores. 33 anos de idade ali naquela época. Mas é uma boa leitura do Pedro, porque a gente está vendo que esse quarto ciclo aqui, a gente tem um ciclo que se apresenta do Neymar, que tecnicamente é o melhor jogador de atividade do futebol brasileiro, mas que como momento de carreira está no futebol árabe, né, jogando hoje no Al Hilal. Ele vai passar a maior parte do ciclo jogando no futebol árabe se cumprir o seu contrato. Acaba em 2025 o contrato do Neymar, que são 2 temporadas. Eu acho que nunca aconteceu na seleção brasileira, na história recente, assim, e eu acho que nenhuma outra grande seleção ter o seu principal jogador, sua referência, o jogador em torno do qual o time é montado, jogando numa liga periférica, como é o caso da Arábia Saudita. Então, mas é que eu acho... Não consigo lembrar de um caso. Tudo bem que a Liga Árabe ninguém sabe o que vai ser, pode ser que vire. Portugal agora vive o Cristiano Ronaldo, né, que ainda tem o seu último suspiro, mas já numa outra... Já não foi titular na última Copa. Mas o time já não é construído em torno dele. Eu acho que mas eu acho que o exercício desse ciclo, e eu acho que na última Copa já foi menos, é ter uma seleção brasileira que não seja dependente do Neymar. Totalmente. É justamente que ele seja a engrenagem e ele vai ser, com a bola que ele joga, com a qualidade técnica que ele tem, ele sempre vai ser uma engrenagem fundamental da equipe do planeta que ele participar. Mas o exercício, o trabalho é justamente esse, é que ele seja uma engrenagem fundamental, mas que a engrenagem não deixe de funcionar se você não tiver o Neymar. Sem contar a questão anímica, né? Eu quero entender qual é a do Neymar de fato, assim, a cabeça do Neymar. Olha, eu estou preparado para ser a figura da seleção brasileira para a Copa quando eu tiver 34 anos. Estamos falando de um jogador que vai ter 34 anos na próxima Copa do Mundo. Eu acho que ele quer, eu acho que isso aí... Então, a gente fica com a impressão da Copa passada. Quando ele sai da Copa em baixa, sem saber se ele continuaria na seleção brasileira, independente de Tite ou outro. É isso ele fala, né? Então, exatamente. Então, com a chegada do Diniz, parece que isso reacendeu no Neymar essa possibilidade, essa vontade de querer ser, de fato, essa figura. Então, eu preciso observar o Neymar. Quero sentir do Neymar jogando, vendo o Neymar jogar, como é que ele vai se comportar, porque é um primeiro indício. E esse primeiro indício todo mundo está a fim de mostrar.
Evidentemente está todo mundo a fim de mostrar para o Diniz, olha, pode contar comigo e tal. Mas ali daqui a 2 anos. A diferença é que agora, talvez a seleção brasileira seja o grande momento do Neymar se mostrar. Porque ele vai estar durante o dia a dia no futebol árabe, que é o melhor momento da Liga Árabe, são vários jogadores, mas é na seleção brasileira que ele vai se provar. Tem um aspecto que eu acho que é positivo, que é ele vai apanhar menos, né? Na França, o Neymar ele perdeu, Passado, ele era caçado. Existia uma benevolência da arbitragem, exatamente. Uma permissividade, a violência pode bater, com o Neymar, isso é claro. É um absurdo, o Neymar perdeu vários mata-mata de Champions League por causa da violência da qual ele foi vítima. Não tem outro termo para definir o que aconteceu com o Neymar no futebol francês. E eu acho que ele vai ter um entendimento. Talvez isso seja um... E eu acho que certamente, assim, ele já tem esse entendimento de que ele vai ter que ter um trabalho físico à parte que o leve a ele estar no mesmo nível dos caras que estão competindo, que estão jogando na Europa. Porque, assim, é claro que, independentemente do talento, da qualidade que ele tem tem essa questão, que ele vai apanhar menos, mas que o nível de competitividade é menor. Então, vai precisar que ele faça um trabalho à parte para que ele esteja, não na qualidade técnica da bola. Não, ele é um superdotado. Que ele consiga, quando tiver essa reunião dos jogadores da seleção brasileira, que ele consiga desempenhar o melhor futebol dele, que é o que a gente imagina.